e ele vai ter com Jesus. Não sabemos se ele foi de noite porque queria exclusividade, conversar com Jesus em particular, que era o melhor momento, porque essa hora era a hora melhor, ou porque estava escondendo-se dos seus colegas para que não fosse visto por eles. Então nós não sabemos um motivo, mas sabemos que ele foi ter com Jesus e ele foi de noite. Então ele teve ali uma entrevista com Jesus, ele conversou com Jesus, ele perguntou, Jesus perguntou para ele, eles conversaram, e ele estava então admirado, porque aqueles sinais que Jesus fazia confirmavam que ele era de Deus. E é isso que Nicodemos disse para Jesus. E Jesus então ensina para aquele ensinador aquilo que ele mais precisava saber, que é que ele precisava nascer de novo. Ou seja, para nascer tem que morrer. Ele precisava morrer para si, ele precisava morrer para a sua religião, ele precisava morrer com seus pecados e nascer de novo. Ele precisava conhecer Jesus como Senhor e Salvador, não apenas como um mestre, não apenas pelos seus sinais, prodígios e maravilhas, mas como o Salvador. Então ele nasceria de novo, ele teria um novo nascimento, um nascimento vindo do céu, um nascimento vindo de ouvir a palavra de Deus e da entrada do Espírito Santo nele, a partir do momento que ele aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador. E isso só foi possível após, é claro, a morte e a ressurreição de Jesus. Antes não seria possível, porque a pessoa não tinha visto a morte de Jesus. Jesus não havia ainda morrido pelos nossos pecados. E nós vemos em Romanos 10 que essa é uma condição para alguém ser salvo. É se arrepender de seus pecados e acreditar que Jesus morreu na cruz, levou os nossos pecados sobre ele, mas que também ele ressuscitou. Então, Jesus estava ensinando para Nicodemos uma coisa que ia acontecer daí a pouco. Então, Nicodemos teria a oportunidade de nascer de novo. E nós vamos ver que é exatamente o que ele fez. Então, nós vemos aí que Jesus era chamado de mestre. Por 45 vezes aí, ele é chamado de mestre. Então, aquele que ensinava. Mas um chamado de mestre aí, que vem da palavra aí, rabi, né? Mas um mestre por excelência. Não apenas chamado de mestre como outros haviam ali, como lá os escribas, né? Os fariseus e toda aquela turma ali. Mas um mestre por excelência. Um mestre vindo, que ensinava coisas que vinham diretamente de Deus. E não apenas pessoas que ensinavam o que estava escrito, sem nenhum tipo de interpretação vinda de Deus, mas uma interpretação apenas humana. Jesus não. Ele praticava o que ensinava e o que ele ensinava vinha diretamente de Deus. Tópico 3, o mestre da humildade. Então, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre curvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, quando vão fazer uma ceia, Jesus então tira a sua túnica e vem então com a toalha e ele vai e lava os pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Ele mesmo explica. Eles estavam com um problema muito sério de achar que eles eram muito grandes. Já estavam até conversando uns com os outros, vendo quem era maior no reino de Deus, quem seria maior, e tal, já pensando num reino humano. A visão era do reino humano, Jesus como rei.
já disputavam qual seria a posição de cada um. Então eles se achavam já grandes. É um problema que acontece muitas vezes com os mestres acharem que são melhores que os outros, maiores que todo mundo, exaltarem-se, né? Então Jesus vem para corrigi-los. Ele diz bem claro: olha, vocês não entendem agora o que eu estou fazendo, vocês vão entender depois. Aquele que quer ser mestre deve ser o menor. Lá no mundo as pessoas sentam à mesa e o chefe, o mestre, é aquele que senta na cabeceira. Eu não, eu sou aquele que sirvo. Eu não, eu sou aquele que serve. Olha, lá no mundo os mestres jamais lavariam os pés dos seus discípulos, dos seus aprendizes. Mas aqui é reino de Deus, aqui eu lavo os pés de vocês. Reino de Deus é diferente. Quem é maior no reino de Deus é quem é menor aqui na terra. Aquele que é perseguido aqui na terra, aquele que é maltratado aqui na terra, esse é que é grande no reino de Deus. Não são aqueles que são bajulados, não são aqueles que ganham muito bem, não são aqueles que têm posições altas, nada disso. São aqueles que são humilhados aqui e é que são exaltados lá no reino de Deus. E é interessante que ele vai lavando os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: não, meu não. É absurdo o que o senhor está fazendo. O senhor lavar os meus pés. E Jesus então diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, parte do meu reino. Eu estou dando uma lição e se você não aprender essa lição, você jamais poderá pertencer ao meu reino. Então Pedro imediatamente diz: não lava só os pés, lava também as mãos, lava tudo. Porque ele queria pertencer ao reino de Deus. Mas Jesus disse: olha, eu estou lavando o que está sujo, apenas a parte que está suja, o resto está limpo. E ali não estava aquele que estava realmente sujo todo, que era Judas. Eram os discípulos que estavam ali só. Então Jesus está explicando, na verdade, dizendo o seguinte: olha, vocês estão limpos porque vocês têm ouvido a palavra que eu tenho ensinado para vocês. Essa palavra tem causado a vocês então um repúdio ao pecado. Agora, tem uma parte de vocês que continua suja. É a parte que vocês têm contato com o mundo. Então, comparando com o corpo humano, você pode tomar o banho, mas eles andavam de sandália, na poeira, na terra. Então, sujavam os pés. Então, Jesus está dizendo para nós o que através disso? Está dizendo: olha, por mais que você seja limpo, por mais que você leia a Bíblia, estude a Bíblia, que você viva separado do pecado, você tem um contato com o mundo. E esse contato com o mundo vai fazer você, muitas vezes, fazer coisas que não deveria fazer, falar o que não deveria falar, pensar o que não deveria pensar, ter desejo de fazer o que não poderia ter desejo de fazer. Então, você deverá, essa parte todos os dias, se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão, pois a palavra de Deus nos orienta: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus está à direita do Pai, onde intercede por nós. Ele continua exercendo o seu ministério de sacerdote ali, intercedendo por nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então todos os dias devemos nos ajoelhar diante de Deus, pedindo perdão por esse contato com o mundo, por essas coisas que nos afastam da legítima comunhão com Deus. Nos arrependermos disso, lutarmos contra o pecado que vem nos rodeando, vem tentando nos derrubar, nos tirar a comunhão com Deus. Na parte 2 aí nós temos o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Tópico 1, uma ordem de Jesus. Tópico 2, a doutrina dos apóstolos. Tópico 3, ensinamento persistente. Tópico 1, então, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, antes de ascender, de subir aos céus ali, que foi visto por cerca de 500 irmãos, né, discípulos ali, ele então ensina e diz para eles que eles deveriam ir por todas as nações, por todas as etnias, por todo mundo, pregando o Evangelho. Agora eles deveriam ensinar essas nações, essas etnias,
todas as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus. Todos deveriam ter o conhecimento de como chegar à salvação. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Jesus ensinava, então era um homem de muita oração, de jejum, ensinava, pregava o Evangelho. Aí ele deu a ordem para os discípulos. E nós vamos ver que após Jesus subir ao céu e daí a 10 dias enviar o batismo com o Espírito Santo, ele havia prometido, como ele disse, ficar em Jerusalém até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Então eles obedeceram, receberam. Agora não eram mais 500, eram só 120 que perseveravam em oração, esperando a promessa do enchimento do Espírito Santo, de serem batizados com o Espírito Santo. E eles agora recebem o batismo com o Espírito Santo e agora eles vão cumprir a ordem de Jesus, que é levar o Evangelho às outras pessoas. Então eles começam em Jerusalém. E nós sabemos que depois, com a perseguição, eles vão cumprir o restante da ordem, que é levar o Evangelho a todo mundo. Ao mesmo tempo que pregavam em Jerusalém, estariam pregando em toda parte. Estariam ensinando as nações, as pessoas, todos que encontrassem, tanto em Jerusalém como no mundo inteiro, estariam ensinando a palavra de Deus. Então o início desse ensino, dessa obediência à ordem de Jesus, se deu imediatamente após o batismo com o Espírito Santo, quando as multidões ali estiveram ali ouvindo o que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo, os discípulos falando em línguas, começaram a falar na língua dos estrangeiros, receberam ali o batismo com o Espírito Santo e depois o dom de línguas, começaram a falar na língua daqueles estrangeiros. E a partir daí Pedro então começa a pregar e ensinar. Não é só a pregação, mas o ensino. Nós vemos aí que está contido nesse discurso de Pedro o ensino precioso da palavra de Deus. E nós vemos que o resultado desse ensino, junto com essa pregação, foi que quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Veja bem, já obedecendo a ordem de Jesus de pregar, de ensinar a palavra de Deus. E veja que a responsabilidade de salvação não está naquele que prega ou ensina, mas está sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que transmitir a palavra de Deus e na íntegra e dentro exatamente da palavra de Deus. É o que nós pregamos e sempre colocando aí como centro Jesus Cristo para a salvação das pessoas. Agora, quem vai fazer a obra de salvar não somos nós. Nós temos a obrigação de transmitir o Evangelho. Agora, quem vai operar a salvação é o Espírito Santo. Então você tem que apenas ensinar, pregar, acreditando, tendo fé que esta palavra é de Deus e que existe uma ação do Espírito Santo aí nas pessoas, que vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e eles então se arrependerão dos seus pecados e se converterão. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, Efésios 4:11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. E isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então Jesus começa a escolher, então, pessoas que vão ser mestres na igreja. Podemos dar um exemplo aí de Pedro, podemos dar um exemplo aí de Tiago, irmão de Jesus, que começou a ter ali uma proeminência sobre eles, ser alguém que começou ali a liderar sobre eles, porque recebeu revelações de Deus. Ele viu também Jesus. Jesus apareceu também a Tiago. E ele teve várias revelações da palavra de Deus